Deus tem uma palavra para você. Hoje é uma mensagem dedicada exclusivamente para a família, para o lar, para onde você descansa, onde você passa as 8 horas da noite descansando, onde você passa com a sua família. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Que está lá em João, é o Evangelho de João, capítulo 14. Nós iremos apenas ler só o versículo 27. Só apenas o 27. Deus vai nos abrir aqui o nosso entendimento. Glória a Deus. João, capítulo 14, versículo 27. Também conhecido, os irmãos, que diz a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreis. Glórias a Deus. Muito forte esse versículo, né? Essa paz Jesus já deixou para mim e para você. Glória a Deus. O Espírito Santo, o Consolador, está dentro de mim e dentro de você. Através desse pequeno versículo da parte de Deus, iremos falar nessa noite algumas lições de um cristão que tem lar, que tem uma família. E a palavra-chave, o texto de referência a esse tema que eu irei dar para os irmãos nesta noite, o tema da mensagem hoje diz assim, irmão: família, um refúgio de paz em meio ao caos, em meio à guerra, em meio à tribulação, em meio ao deserto. Família é um lugar de refúgio e paz. Por isso que essa paz, como diz o texto, só encontramos em quem? Em Jesus. Irmãos, antes de começar a palavra de Deus, a mensagem, com o tempo que acabei de dizer, família, um refúgio de paz em meio ao caos. Em outras palavras, em meio à tribulação, em meio à guerra, em meio à luta. Irmãos, a família foi planejada por Deus para ser um refúgio seguro em um mundo cheio de quê? De desafios. Ela é um lugar onde encontramos o quê? Descanso, apoio e direção em meio às tribulações, em meio ao caos, em meio à adversidade. Nesse texto, irmão, nessa mensagem, nós vamos explorar como transformar os nossos lares em verdadeiros refúgios de paz, fundamentada onde? Na palavra de Deus e fortalecido pelo amor mútuo. E acabamos hoje pela manhã falando sobre o amor, igreja cheia de amor, porque nós somos um corpo, Se Deus deu seu único filho como prova de amor para a humanidade, e nós somos templo do Espírito Santo, nós somos corpo, e todo corpo tem os seus membros, e cada um é importante para o corpo, então nós temos que amar a cada parte do nosso corpo, que é muito importante. Se nós vamos falar do nosso corpo em si, nós temos que amar nossas mãos, nossos pés, nosso corpo, assim mesmo, porque cada membro do nosso corpo é importante. Assim é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, nós temos que amar todos os seus irmãos. Eu tenho que amar o irmão Verno, eu tenho que amar o irmão Vivaldo, a irmã Natália, a irmã Ana, a irmã Maria, meu filho Gabriel. Eu tenho que me amar, e cada um temos que amar com amor igual.
igual a um ao outro. Se é pobre, é rico, o amor tem que ser igual. Família, um refúgio de paz em meio ao caos, em meio à tribulação, em meio ao deserto, em meio à luta. Eu quero, irmãos, falar 4 lições que nós iremos destacar, voltadas para esse tema, e vamos apresentar alguns versículos na Bíblia. Família é o lugar que temos que encontrar refúgio, né? É o lugar que nós temos que encontrar paz. Primeira lição: a paz que nós precisamos encontrar do nosso lar. A paz começa com Deus no centro do lar. Hoje é família, e a mensagem é toda para a família. Se fosse o dia do namorado, ia ser uma palavra mencionada para dia do namorado. A paz começa com Deus no centro do lar. Porque tudo que você fizer, se você não incluir Jesus, meu irmão, vai ser só no início coisa boa. Vai pegar, vai igual o carro. Um carro com pouca gasolina, ele pega, daqui a pouco ele começa, daqui a pouco o carro vai vir, e você passa no meio do caminho, e aí você fica sozinho no deserto. A paz só começa com Deus no centro do lar. Sabe por quê? A verdadeira paz do lar só é possível quando Deus é colocado no centro. Quando se coloca no centro, é primícia. É você depositar a sua confiança em Deus. Se você passa 8 horas trabalhando no seu trabalho e você não vê a hora de chegar em casa, sabe por quê? Porque o seu lar é onde você encontra o quê? Refúgio. É onde você encontra paz, descanso, tanto para a sua vida espiritual e também para a sua vida física. O seu corpo está cansado, você trabalha o dia todo. Mas de vez em quando, irmãos, tem famílias que estão em meio ao caos, está à procura desse refúgio, está à procura dessa paz que nós encontramos em quem? Em Jesus Cristo. Tem muita gente que já imagina chegar em casa, porque a paz ele encontra mais lá fora aqui do seu lado. Mas se você, a partir de hoje, colocar Jesus no centro de todas as suas decisões, todos os seus planos e projetos, você tem que colocar Jesus no centro, na direção do seu barco, porque só Ele tem a direção para a sua vida e para o seu lar. Porque o inimigo não investe terrivelmente com todas as forças na família, porque Deus ele sabe que o nosso lar é um lugar de refúgio, é um lugar que nós encontramos paz e descanso, é onde nós estamos do lado da pessoa que nós amamos, é um lugar que nós estamos do lado da pessoa que nós vamos envelhecer e só tem um contrato, e o contrato é esse, até que a morte nos separe. Então, sem destruir a base, tudo que você fizer vai dar errado, você vai ser a mesma pessoa, você vai estar desanimado. Temos que colocar no centro de todas as decisões e relacionamento. Esse relacionamento tem que ter primeiramente com Deus, porque Ele que tem essa paz. Não é a paz que o mundo dá, que é momentânea, que aí quando vem a diversidade, os problemas, ao invés de procurar Deus, as pessoas vão procurar vão procurar o psicólogo, o psicanalista, vai procurar ajuda de um irmão, ou de um colega, um amigo. Mas o crente ele busca Jesus como centro. E eu quero dar aqui uma analogia, uma conjectura, de acordo com essa paz, com esse centro das decisões que devemos tomar e depositar nas mãos do Senhor. Pense, porque lá em João 15, 5, lá no finalzinho fala aqui, porque sem mim nada poderíamos fazer. Por isso que nós temos que colocar Deus no centro de todas as nossas decisões. Porque ele diz aqui, lá em João 15, 5, eu sou a videira, nós as varas, quem estiver em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, e sem mim nada podereis fazer. Jesus é a videira,
videira verdadeira, nós temos que estar ligados nele. Sem ele nada podemos fazer. Então vamos fazer uma analogia aqui em termos disso. Pense em uma fogueira acesa em uma noite fria. Deus é o calor que nos mantém a família aquecida em meio à tempestade da nossa vida. Lembra do povo que estava no deserto? O povo que estava escravizado no deserto por Faraó, trabalhando no sol escaldante, gastando todas as energias, pegando pedra para construir um templo para Faraó, dando mordomia ao povo de Faraó, ao povo egípcio. Deus tira o povo de Israel do Egito, leva para o deserto, e lá o povo começa a sentir frio à noite. E Jesus, lá em Êxodo 13, 21, de noite uma coluna de fogo para iluminar e para caminhassem de dia e de noite. Havia uma coluna de fogo de noite e uma coluna de sombra para o dia que as pessoas andavam no deserto. Então Jesus, ele é essa fogueira. E essa fogueira tem que estar no centro, tem que estar na nossa vida, que nós possamos estar com essa fogueira acesa dentro de mim e dentro de você. O mesmo Deus que o povo do deserto é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus da videira é o mesmo que está aqui nessa noite. A paz começa com Deus no centro do lar. Porque lá em Salmos 29:11 a palavra do Senhor diz: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Ele está falando no momento, ele é a nossa paz, ele é o nosso melhor e maior refúgio. O maior refúgio para a humanidade perdida é Jesus. Ele é o nosso melhor refúgio, ele é a nossa melhor paz que o mundo pode ter. É Jesus, nós nos encontramos nele. Mas como nós estamos na vida terrena, você como família, a paz está no seu lar, na sua casa, mas com Jesus no controle da situação. Uma família em um refúgio de paz. Eu quero uma família, é um refúgio de paz em meio ao caos. Mas eu quero destacar outra segunda lição que você deve encontrar para ter paz na sua vida conjugal, no seu lar, na sua casa. Tem que haver comunicação, respeito, a base da harmonia da família. Tem que ter comunicação. Como é que está a comunicação você com o seu cônjuge? Como é que está a comunicação você com a sua esposa? Você está tratando ela bem? Você está tratando ele bem? Né? Está vendo harmonia, né, no lar? Está vendo harmonia? Decisões, não só um tem que decidir, mas sim conjunto. A falta da comunicação e respeito destrói o lar. A falta de comunicação e respeito destrói o lar. É necessário cultivar um ambiente onde todos se sintam ouvidos e valorizados. Porque às vezes, irmão, você está no trabalho, você não é bem ouvido, você não é valorizado, você é oprimido, e às vezes você não encontra essa paz no seu trabalho, mas você encontra quando você está no seu lar, na sua casa, com a sua família. Por quê? Porque existe paz no seu lar, porque você coloca a paz, não é o que o mundo dá, mas a paz que Jesus dá, porque Ele está no centro da tua vida, no centro da tua caminhada. Então, você tem que se sentir ouvido e valorizado. Valorize o seu cônjuge, valorize a sua esposa, valorize o seu marido, valorize os seus filhos, abençoe cada um todos os dias, porque a sua palavra tem poder para abençoar e também para amaldiçoar. Então, assim como o maestro une o som de uma orquestra em harmonia, a comunicação une os membros da família em propósito. Assim como o som que você está ouvindo aqui, esse som, esse instrumental, lindo instrumental, é harmonia. Todo mundo tocando uma
haver propósito, e sem comunhão não haverá propósito. Sem união não haverá força, porque a força, primeiro Deus que nos dá, e você, unido com sua família, você irá vencer a tempestade em meio ao caos. Família é um projeto de Deus. O inimigo, ele não tem pecado de ser inimigo, mas o meu Deus não tem pecado de ser Deus, porque ele te livra do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa. Por mais que as lutas venham, o Senhor está no centro, porque você colocou ele no centro da tua vida. Tiago 1,19 aqui fala: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. O texto fala aqui, portanto, meus amados irmãos, toda mulher seja pronta para ouvir, tardio para falar. Deus colocou eu e você, homem, porque você foi o primeiro homem nascido adulto, imagem e semelhança de Deus, do Jair Web. O nosso saudoso irmão Adão foi um homem. E aí, quando ele fala a sua palavra, ele não fala a mulher que tem que amar o marido, não. O homem que tem que amar sua esposa como Deus amou a igreja. É a palavra de Deus que está falando. A igreja começa aqui no templo, não. A igreja começa na sua casa, na sua parentela, na sua família. É lá que você encontra descanso, paz e refúgio. É por isso que o Senhor fala a sua palavra. Deixe-vos na paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Só Jesus tem essa paz. Essa paz não foi de graça, Ele derramou muitas gotas de sangue para que eu tivesse hoje aqui tendo esse privilégio de falar dessa paz. Família é um lugar de refúgio e de paz em meio ao caos, em meio às lutas, em meio à guerra. Terceira lição: para uma família encontrar paz e refúgio em meio ao caos, em meio à adversidade, ou se estiver em contenda do seu lar, tem que haver um perdão. O perdão é um segredo para o lar restaurar, para o lar fortificar, para um lar de felicidade e harmonia. Porque sem o perdão, o coração se enche de mágoa. É o lar que se torna um campo, o lar se torna um campo de batalha. O perdão é a chave para restaurar a paz. Sabe por quê? Vou fazer aqui mais uma conjectura, uma analogia. Pense em uma rachadura em um jarro de barro. O perdão é a cola que restaura todo, tornando útil novamente. Sabe, irmão, quando você está de mágoa com seu irmão, ou com sua esposa, com seu esposo, é como se fosse um jarro quebrado, destruído. É lindo um jarro assim perfeito, mas quando ele quebra, ele se espalha todo. E para se ajudar cada um, vira um quebra-cabeça, se torna mais difícil, não é assim não. Quando se quebra em vários pedaços, fica difícil. Fique aos poucos. Porque às vezes quando você machuca alguém, a pessoa perdoa, mas as marcas da dor, da palavra, ficam a cicatriz. E só Jesus, Ele tem essa cola para restaurar o jarro quebrado, para restaurar o jarro rachado, para restaurar o vaso que não quer mais ser cheio. Ele prefere ficar deitado, ele prefere ser rachado, ele prefere ser furado. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você colocar Jesus no centro da tua vida, da tua família, esteja hoje não como um jarro quebrado, rachado ou deitado, mas que esteja com base na posição para ser cheio da presença de Deus na tua vida e na tua família. Como diz o louvor essa noite, que eu canso do Senhor cantor, peço para Jesus entrar na tua casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara minhas feridas. Esse louvor
abençoado. Que Deus possa restaurar a sua casa, a sua família. Lá em Colossenses 3:13, a palavra do Senhor diz: ouça bem essa palavra. Olha o que a palavra do Senhor fala: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quem sou eu para perdoar, meu irmão? Quem é você para dizer que vai perdoar? Quem é você para dizer que você tem que fazer o que deve fazer? Se Jesus deixou esse exemplo para mim e para você, quem é eu e você para dizer que não vai fazer? O segredo para a vitória do teu cristão está voltado na palavra. E a palavra do Senhor me falou nessa noite. Ele tem essa paz para mim, para você, para o teu coração. Nós temos que se importar uns aos outros, porque nós não somos perfeitos. Porque se nós fôssemos perfeitos, irmão, Robert Lopes estaria aqui hoje pregando. Ele já seria recolhido por Senhor Jesus Cristo. Sabe por que você está aqui até hoje? Porque antigamente o homem mais velho da face da terra se chamava Matusalém. Matusalém viveu 969 anos aqui na terra. Mas por causa do pecado e da iniquidade do povo, as pessoas começaram a não viver mais 969 anos. Foi abaixando para 800, 700, 300. E na palavra do Senhor está falando lá em Gênesis, nós estamos estudando, que a partir de por causa do pecado, o ser humano não passa de mais 120 anos. E para completar, tem gente que está chegando nem os 70. Você passa em governo 35 anos contribuindo ao governo, para um dia você usufruir 10, 20 anos. Tem gente que ao mesmo acabou de se aposentar, poucos meses ou anos acabou falecendo. Você doa mais do que você recebe. Para o mundo é assim. Mas aquele que doa para o reino de Deus é diferente. No mundo nós doamos mais e perdemos, mas no Senhor nós doamos toda a nossa força, a nossa vida, e nós recolhemos o que? Vida com abundância com Jesus Todo-Poderoso. Então para o Senhor diz o que? Temos que suportar uns aos outros, porque só suportando nós iremos encontrar a paz, não o que o mundo dá, mas o que o Senhor dá. Quarta lição e última: a família é um refúgio de paz em meio ao caos. Quarta lição: servir uns aos outros. Temos que servir. Às vezes é melhor você dar do que você receber. Sabe? Tem gente que fica esperando só receber, irmão. Mas a matemática de Deus é assim: você primeiro tem que ser o primeiro a fazer. Você tem que ser o primeiro a se levantar. Primeiro você tem que servir, você tem que se abençoar. E nunca esperar dar alta nada em troca, porque o Senhor está vendo tudo. Ele está contemplando tudo que vocês têm feito aqui na terra. Servir uns aos outros, o amor em ação. Quando o casamento da família serve um ao outro com amor, o lar se torna um reflexo do reino de Deus. O reflexo do reino de Deus, então, se é reflexo do reino de Deus, então é um lugar cheio de alegria, de amor, temperança, longanimidade, né? É um lugar que nós encontramos, parece que nós somos em casa, mas quando estamos na igreja, porque realmente a igreja começa em casa. Assim como a engrenagem tem que se unir para movimentar o motor, meu irmão, de um automóvel e de uma moto, assim nós temos que ser uns atrás do outro. O casal tem que ser, igual a engrenagem. A engrenagem, para se movimentar, irmão Humberto, elas têm que se unir uma na outra. E tem que ficar justa. Porque se houver uma folga, o negócio não anda. Então nós temos que estar unidos, porque unidos nós somos fortes. O amor tem que ser unido. Sabe por quê? Nosso saudoso irmão Jó é um homem íntegro, sincero e temente a Deus. E num só único dia ele perdeu tudo que ele tinha.
Ele perdeu toda a sua riqueza, irmão. Ele perdeu todos os seus 10 filhos. E essa única pessoa que restou foi sua mulher. Aí, essa mulher, em vez de incentivar o homem que estava no meio daquela situação, perdeu toda a sua família, todos os seus bens, e agora se encontra uma doença terrível, de Chagas. Ao invés da mulher o motivar, dar um passo de mão, diante da lista, amaldiçoou esse Deus enorme. Aí perguntaram para você: sabe por que Deus não tirou? Sabe por que Deus não levou a mulher de Jó? Eu te pergunto assim: sabe por que a mulher de Jó morreu? Sabe por quê? Quando você casa, você se torna um ou dois? Um? É um? Então, se torna um que um sente, eu sei, é assim ou não? Então, talvez, se torna um, então, Jó e sua esposa, porque é uma sua carne. Talvez ele poderia suportar se ele perdesse sua esposa. Então, Deus, tudo que o propósito, Deus deixou para que ela visse com seus próprios olhos, que Deus restaurou tudo que Jó perdeu. Deu riqueza, deu filhos, e ele viveu bem com a sua esposa. Porque esposa e família, só que a morte nos separa. Não é negócio de qualquer menina, não separa não. Porque está velhinha, ou porque está cheia de cabelo branco, porque está gordinha, porque está gordinha, não, meu irmão. Quando você pegou ele, você pegou ela, estava magrinho, perfeito. Agora o contrato até que a morte nos separa. Porque lá em Gálatas 5:3 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne. Nunca use a liberdade para dar espaço à carne, para dar espaço a Satanás entrar do teu lado da tua casa, porque o inimigo ele quer isso aí. Quando um está fraco aí, você tem que estar forte. Por isso que Deus deu dois. Porque no dia que um estiver fraco, o outro está forte. No dia que o outro estiver forte e ficar fraco, o outro levanta. Na hora que um estiver caído, o outro levanta. Então um precisa do outro. Então, por isso que nós temos que viver, liberdade, para não devemos dar liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros pelo amor. E esse amor nós encontramos na palavra de Deus. Ele diz essa palavra: deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe, não se preocupe com amanhã, não se preocupe com a luta, não se preocupe com o cartão que você vai pagar amanhã, com o cheque que está atrasado, ou qualquer coisa que está faltando. Não fique preocupado, porque Deus está no controle da tua casa, da tua família, da tua parentela. Essa paz nós só encontramos em Jesus. O refúgio agora não vai ser mais sua casa, será mais sua casa. O refúgio para a tua vida é com o todo-poderoso Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. É isso que te pedimos, Deus amado, nessa noite, que o Senhor, a partir de hoje, é o centro do nosso lar. Encerrando, Deus deseja que os nossos lares sejam um refúgio de paz em meio ao caos do mundo. Isso só é possível quando colocamos Deus no centro, cultivando a comunicação, praticando o perdão e servimos uns aos outros com amor. Que cada lar aqui representado seja um exemplo vivo da graça e da paz de Deus. Glória a Deus, essa palavra que Deus deixou para a amada igreja, né? É mais um sermão voltado para o lar da família, né? Então, e essa palavra fica marcada lá em João 14, né? Deus tem essa paz para você, amém? Glória a Deus, irmãos. Lembrando, 23 desse mês nós cultos dos senhores, né? A festividade está chegando. Peço que os irmãos das suas orações não esqueçam de orar por esse projeto, já está tudo certinho. Mas o inimigo, ele não fica feliz, né? Com a obra do Senhor. Então, os irmãos, nunca esqueçam de orar por esse ministério, por esse grupo de senhores. São poucos, mas são os leões que Deus nos chamou para guerrear aqui na terra, guerrear aqui nesse mundo a todos, amém? Terça-feira, nosso culto de estudo da palavra, e os demais cultos normal, né?
agradecendo por mais uma palavra. Glórias a Deus. Fique sobre seus pés. Vou pedir irmão Beto para estar orando. Agradecido por tudo nessa noite. Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, Pai da eternidade, obrigado, Senhor, pelo louvor que foi